Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Você sabe, aqui a gente fala sobre ciência, tecnologia, inovação, projetos, iniciativas, pessoas que fazem e acontecem no interior do estado do Rio de Janeiro. E hoje estamos aqui com Rosana Lobato para falar sobre o segundo seminário de segurança alimentar em Maricá. E vamos resgatar um pouco a história do primeiro, que nós temos até um programa sobre ele aqui. E vamos então falar sobre esse segundo seminário, quando vai ser, qual é a perspectiva, né, quais os resultados que vão ser esperados. Então, Rosana, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. É um prazer tê-la aqui de novo para falar Oba, sobre obrigada, essa Márcio. iniciativa bacana demais, né, Rô? É muito bom. Então, vamos resgatar primeiro, assim, o, Sim, o primeiro seminário, né? Foi o ano isso. passado, o que que aconteceu, o que que se desdobrou de lá Sim. até aqui. Nós chamamos, né, de jornada, porque são Uhum. 2 dias, né? A primeira jornada de segurança alimentar de Maricá foi ano passado. Foi muito importante, porque num primeiro momento a gente se ateve bastante à questão da pesquisa, né? Dos Uhum, pesquisadores. E de dar essa voz principalmente aos pesquisadores de Maricá, né? Que é a nossa cidade. uhum, Eu acho que a primeira, né, essa primeira jornada, ela teve essa importância de reunir, né, essas pessoas, de reunir alguns atores, né, que nós estávamos ali nos conhecendo, atores tanto da sociedade civil quanto do governo, né? E foi importante para a gente começar mesmo a ter um evento que marca dentro da cidade a discussão de um tema tão importante, né, que é a segurança alimentar e nutricional. A gente está falando aí sobre pessoas em vulnerabilidade, estamos uhum. falando sobre a fome, né? E esse tema, ele muitas vezes ele pode ser, né, porque muito fácil falar sobre esses números, né? A Uhum. gente está em pleno 2025, e a gente sabe que ainda tem muita gente em vulnerabilidade, e em Maricá, né, que é a nossa cidade, que é uma cidade tão progressista, com tantos programas bacanas de governo, mas a gente ainda tem, então a gente tem que olhar para isso. Então, apesar de ser um tema que incomoda um pouco, né, porque Uhum. né, que a sua cidade tenham pessoas com fome, ou pessoas em estado de miséria, ou mesmo pessoas que não estão se alimentando de uma forma adequada, né, que a segurança alimentar ela Uhum. é muito grande, né? E então foi importante para a gente começar essa conversa, né? Para a gente também demonstrar que o município ele está realmente uma... E no primeiro cara a gente teve uma sala, né? A gente não sabia que ia ser uma sala lotada, teve pesquisadores internacionais, né? Veio a Patrícia Prado, que é da Nortúmbria, né? Que é o pessoal, né, também presente, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, o Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, através da Liane, né, Isberner. A vivência do dia, o primeiro foram empresas, né, que a gente discutiu o assunto, e o segundo dia das técnicas, né, a Fazenda Joaquim Pinheiro e comunitária Araçatiba, né, a horta pública Araçatiba. Então, acho que o primeiro serviu esse encontro. E dali surgiram muitas coisas, inclusive a pesquisa, mestrado, grande, a finalização da pesquisa, a finalização, a mostrar agora os resultados nessa jornada. Uhum. Pois é, você pode antecipar algum desses resultados aí, pô, do que foi dessa sua pesquisa sobre essa Posso rede de sim. segurança alimentar aqui na cidade? Isso. E aí, por isso que chama Perspectivas em Rede, né? Porque o meu programa, né, de pós-graduação, eu agora estou doutoranda, né, estou no doutorado do programa, do IBICT, ele traz essa questão da informação. Então, eu levanto essa hipótese de que a informação, sim, pode ser
um agente colaborativo ou impeditivo da segurança alimentar, né? Uhum. Então, eu consigo fazer um mapeamento, são 13 atores, tá? Que a gente mapeou, que vai desde sociedade civil, a quem frente, né, distribuição básica, né, projetos de bairro, até realmente quem está, né, tomadores de decisão, como Codemar, né, CETIM, enfim, a Secretaria, né, de Assistência Social, Secretaria de Agricultura. Então, a gente, né, esses 13 atores, e consegue traçar o fluxo de informação, né, através dessa minha pesquisa, de um questionário, a gente chega e faz o desenho dessa informação sobre segurança alimentar. Uhum. O que nós percebemos com a rede, que realmente existe um grande, né? A rede ela tem uma sinergia, a rede ela alguns atores estão mais conectados, né? E conseguem informar melhor as suas atuações dentro do campo alimentar. Porém, ainda existe um gap muito grande, ainda existe esse intervalo, né, em que as pessoas não estão se comunicando de uma forma célere. Então, isso, de Uhum. uma certa forma, acaba atrasando, né, as iniciativas que poderiam realmente corroborar, né, dirimir, na verdade, né, a questão da Uhum. segurança alimentar na cidade. Então, para você ter uma ideia, a gente chega a uma centralidade através desse software que a gente usa, né, que é o GEF, ele faz um desenho, Uhum. mesmo, eu vou apresentar os desenhos, né, lá. A Secretaria de Agricultura ela tem uma ela é uma das, ainda bem, até fiquei muito feliz com isso, porque, né, Uhum. produtores, agroecologia, né, então é uma centralidade maior, ela consegue se comunicar mais, né? Mas a gente vê, por exemplo, projetos de bairro que não se comunicam quase, né? Que só dos Uhum. 13 vão se comunicar com 3 ou 4, né, dos outros atores. E isso realmente entender que se a gente tivesse uma rede formal, né? Porque a Uhum. desenho ela ainda não está formalizada, e é o que a gente vai estar agora meio provocando nessa formalização dessa rede. Que a gente conseguiria, sim, né, ter mais de bairros que estão em vulnerabilidade, ou certas famílias, ou, né? E isso foi muito interessante porque na minha dissertação eu consegui fazer uma rede que foi o quê? Uma liderança indígena entrou em contato comigo e me avisou que 53 pessoas de São Paulo estavam vindo fugidos, né, de Uhum. São Paulo, por violência territorial que estava acontecendo lá. Então, Uhum. eles chegaram aqui sem nada, né, praticamente com a roupa do corpo. E essa liderança, que é o cacique, ele entra em contato e eu sei que você está fazendo a pesquisa, né, sobre fome, sobre segurança alimentar. A gente vai estar aqui com, sabe, chegaram 53 pessoas e a gente tem fome. E Uhum. ideia do que vai fazer, né? Já está fazendo a pesquisa, por já estar entrando em contato, né, com as pessoas, a gente consegue entrar em contato com a da Joaquim Pinheiro, através, né, conseguimos falar com a assistência social, né, tudo foi muito rápido e em menos de dias a gente conseguiu arrecadar para a aldeia, né, mais bonita, para esses indígenas que chegaram, quase 1 tonelada de alimentos. Olha. Foram e poucos quilos de feijão, 300 e Uhum. poucos de arroz. A colheita da fazenda foi para eles. E conseguiu mandar uma equipe lá cadastrá-los para receber, né, os benefícios de governo, né, tanto federal Uhum. quanto municipal, porque até isso eles não tinham. Então, quer dizer, como que você estar em contato, a informação chega até mim, a informação é circulada rapidamente, porque eu estou em contato, né, com esses Uhum. atores, e a gente consegue resolver. Então, isso até cito na minha. Até minha orientadora, minha banca brincou comigo. Você Uhum. contratou isso? Mas é Acontece. isso.
né? aconteceu mesmo, É, né? E que foi a rede experimental. isso. E quando você tem uma informação que rapidamente, entre os atores que precisam estar ali tomando decisão rapidamente, quando você tem um processo emergencial, né, que foi o caso, a gente consegue isso. Porque Uhum, muitas vezes não vai ter o telefone da Cooperar, não vai ter o telefone da. Né? Ou então ali ela está tão ocupada com aquela questão, né, de botar essas pessoas para dormir e tal, que a pessoa fica assim, uhum, meio sem pé nem cabeça. E aí, quando você tem uma rede de apoio, né, que já pensa isso, que já tem uhum, até. Essa rede ela pode até futuramente já ter respostas para uhum. né? Então, me parece que a nacional ela pode ser uma grande inovação social de Maricá, começando agora, e quem sabe a gente não consegue cortar isso, né? Então começa aqui na nossa cidade e pode ser que vá para outros lugares. É. Ô, Rô, e agora como é que vai ser esse segundo seminário? O que é que vocês estão pensando? Está com, né, metade do programa, vamos pegar essa outra metade e falar sobre o seminário, né? Como é que Isso. vai ser o seminário agora? O segundo seminário ele está muito potente. Por quê? Se num primeiro momento a gente ficou fechado na questão dos pesquisadores, né? Uhum, Num momento que é esse seminário, a gente já vai apresentar pessoas que estão em linha de frente, né? uhum, E uma das questões que a gente discute, inclusive alimentar, é o retorno, a compreensão dos povos originários, né? Porque a gente uhum, chega à conclusão que a agroecologia faz localmente, né, de forma única, aquilo que o seu território está capacitado para ceder. Né? uhum, Por exemplo, Maricá, a gente tem uma imensa rede de pesca, né? Porque a gente tem a lagoa, a gente sabe que aqui se planta muito aipim, tem muita banana, né? Então a gente já vai começar a mapear esses lugares. Então, se qualquer coisa em relacionada à segurança alimentar, tanto na escola, na merenda escolar, quanto as pessoas, né, que estão em vulnerabilidade, a gente sabe que pode contar com esses produtos que são produtos do território. E uhum, quem mais sabe sobre isso são os povos originários, né? Então, se você tem aqui os povos quilombolas, eles existem, né? Você tem as casas de farinha, você tem os agricultores, os produtores de quintais produtivos, né? Você tem a questão da pesca, você tem a própria aldeia, mesmo não sendo uma aldeia que está, né, que é originária daqui, mas os povos uhum, originários eles já têm, né, dentro do seu movimento nômade, né, de territórios, eles têm sabedorias que nós temos que realmente nos ater a essa sabedoria. Então, nessa segunda jornada, elementos dos povos originários estarão presentes. Né? Então, nós teremos uhum, uma pesquisadora quilombola, que é a Sobiane Ramos, a dona Iraci, que lida diretamente com as crianças, com a merenda escolar da escola indígena que tem dentro da aldeia Mata Verde Bonita. Nós vamos ter também pessoas de linha de frente, né, que distribuem uhum, cesta, que fazem sopão, né, para quem está com fome aqui em Jacaruá. Eu vou falar o pessoal do Varal Solidário. Temos a associação de moradores que trabalham com hortas comunitárias. Temos o agricultor, né, que está ali produzindo organicamente, que tem o seu quintal produtivo, né, que é o Caio, que está produzindo cogumelos em Maricá. Tem uhum, eu como pesquisadora, tem a Liz, que vem de novo, o Ministério da Ciência e Tecnologia do IBICT, que vem para cá também para estar falando com a gente. Então, quer dizer, a gente tem um chefe de cozinha que vai falar sobre aproveitamento integral dos alimentos. Né? Dessa vez, a gente fez essa questão de colocar todos os saberes na mesa, uhum. literalmente. Né? Bacana. Então, não são só os saberes acadêmicos. Os saberes acadêmicos eles vão se misturar aos saberes, né, das pessoas que vivem no território de Maricá. Rô, qual o impacto que vocês estão esperando dessa iniciativa para a cidade? Como é que vocês estão trabalhando isso? A gente pensa, né, junto ao Conceia, né, eu também sou do Conceia, né, do Uhum, Conselho de Segurança Alimentar Municipal. A gente pensa realmente em começar
Primeiro, a questão da rede, né, de fomentar essa rede. Essa rede ela é importante para a gente poder ter a informação, fazer o mapeamento, né, desses bolsões de pobreza, certificar cozinhas comunitárias, que são muito importantes, de moradores, os papéis das cooperativas, né, desses pequenos produtores, né, desses agricultores. Eu acho que precisa, Márcio, sabe? Eu acho que a jornada ela vai ser o início de um grande momento. Tem um grupo de WhatsApp, ali, né, as informações circulam. Então, essa eu acho que vai ser de provocação, que a consiga colocar realmente comida às Uhum. pessoas que estão precisando, que a gente consiga o governo, que a gente consiga provocar a associação ativa, né, os pesquisadores, para estarem focados num problema que a gente sabe que um N, né, tem um número aqui em Maricá, são pessoas em insegurança alimentar. Mais ou menos da população oficial são 15%, né? Uhum. Insegurança Média, alimentar? né, mas ainda é um número significativo. Então, a intenção realmente é esse papel, né, e ir para a ação, né, através do Conselho, os atores que vão compor a rede. Né, nós vamos continuar provocando que os mais né, se comprometam com essa pauta, inclusive, né, é uma ODS, né, Uhum. importante da pauta 2030 aí, que a gente tem, e acho que Maricá tem total condição de se tornar uma cidade fome zero. Até 2030, né, se a gente Uhum. tiver esse comprometimento, eu acho que a gente consegue. Oh, qual o perfil de pessoas que pode participar desse evento? Quem vocês estão chamando efetivamente para o engajamento? Então, é muito legal, porque a gente já tem, né, no nosso formulário, a gente já. Coisa de pesquisador, né, Márcio? Você já sabe. A gente já fez esse recorte. Aham. É muito incrível que a gente já viu que 70% é uma população negra e parda, tá? A grande Uhum. maioria mulheres, né? E todas as escolaridades, vai, quem não tem nenhuma ensino médio, até quem tem pós-graduação, mas a gente percebeu que isso também é um indicativo, a coisa de ter mais mulheres, da cor. Quer dizer, a fome tem um quesito, né, que é, das contas, é muito isso, né? É a mulher preta realmente naquela base ali da cadeia, lutando para alimentar a sua família. Uhum. Famílias são famílias de voz, né, que estão ali sustentando, né, que deixam de comer o almoço para dar a janta para o filho, enfim. Então a gente sabe que, e por incrível que pareça, nada está trazendo, né, pelo que a gente está vendo, né, essas pessoas estão se aproximando. Muita gente da nutrição, né, porque vai ser dentro da Univassoras uma parceria importante, né, que a gente Uhum. tem. Tem muita gente da cozinha criativa também, né, de aproveitamento integral dos alimentos, é importante Uhum. os nossos parceiros, mas as mulheres elas estão mais preocupadas mesmo assim com isso. Isso traz para a gente um dado, depois a gente vai fazer um artigo sobre isso, né, de comunicação, para poder. Só um minuto, Márcio. Ok. Ó, já desliguei. Né, bem na hora da entrevista. É sempre assim, né? Mas é isso. Então, as mulheres trazem muito essa questão de botar comida dentro de casa, né? E Uhum. parece que o tema também está chamando. E a gente está praticamente com a sala lotada, né? A gente já tem Uhum. 95 inscritos, lá são 120, né, Uhum. lugares, quer dizer, ainda tem os convidados que são mais 10. Então a gente está praticamente com a, quer dizer, as pessoas estão interessadas em saber sobre isso, sabe? Uhum.
E a gente teve, inclusive, inscrições indígenas, assim, Olha que entendeu? bacana. É, que é isso também que a gente está querendo trazer, né? Trazer essa multiplicidade deles. Então, para a gente está sendo assim incrível, sabe? Espero que dessa segunda jornada a gente consiga. Venha o pessoal da comissão de enfrentamento à fome, né? Também é mais uma carga bacana, Conselho Hum, Estadual, né? Pessoal do TJ. Tem muita gente assim que está hum, interessado. E que bom, né? Que no dia é. da alimentação a gente vai estar falando sobre isso. Rô, a gente está encerrando o programa, só lembrando que o segundo Seminário de Segurança Alimentar de Maricá acontece nesse dia 16 de Isso, outubro, na Universidade de Vassouras, aqui em isso. Maricá, né? Então Isso, a partir faça das 9 horas, né? Vai ser isso. a primeira mesa de 9 às 13, aí tem um espacinho para o intervalo para o almoço, depois de 15 às 18 vai ter a segunda mesa, e no dia 17 vai ter a visita técnica à cozinha criativa, ao projeto. Perfeito. Sucesso para você, Rosana, tudo de bom, né? E a gente continua aqui à disposição. Obrigada! Vejo vocês lá na Obrigado. jornada! Obrigado. Grande abraço a todos. Forte abraço. Tchau.